Podemos. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o dono desse canal, CEO da própria vida. E eu tô aqui hoje dentro do meu aposento, do meu quarto, para falar sobre um assunto que eu gosto bastante, que eu já venho praticando aí há um tempinho já, que é o hábito da leitura. E para não ficar nas minhas palavras, vai entrar a minha famosa vinheta, que também não sei, talvez não tenha ainda. Então, se tiver, vai estar aí. Se não tiver, vamos lá. Então, gente, por que eu troquei de cenário bonitinho aqui, justamente para trazer o clima da leitura para dentro do seu coração? Porque hoje eu vou falar sobre essa questão mesmo da leitura. Eu não fui uma criança e nem um adolescente que gostou de ler. Nunca gostei de ler, assim, nunca fui uma pessoa de leitura, nunca tive interesse, eu tinha muita preguiça de leitura. Mas ao longo dos anos, eu acho que o hábito de leitura ele veio mesmo de verdade quando eu fui morar com meu pai. O meu irmão caçula, na época ele já tinha 20 e poucos anos, ele lia muito, assim, ele lia muitas coisas o tempo inteiro, estava sempre lendo, anotando as coisas, muitas ideias, altas ideias assim que ele tinha, anotava aquilo ali. E eu sempre via aquele comportamento, né? E sempre ficava pensando, nossa, mas eu como irmão mais velho não me prestei nem para ler, né? Nem para criar esse hábito. E meu irmão caçula tá me dando um banho ali de leitura, mas isso me incentivou, né, a querer ler. Então ali eu comecei o hábito de leitura. O primeiro livro que eu botei a mão para ler foi Crônicas de Nárnia, né? E eu assim, eu li as primeiras páginas e fiquei, pelo amor de Deus, não vou dar conta de ler isso aqui. Olha o calhamaço que é esse livro, não vou ler. E aí eu desisti ali, mas comecei a pegar outros livros e aí embarquei assim, né? Realmente comecei a ler mais. E ainda não era um hábito, né? Era uma leitura mais assim, né? Acho que era a leitura da inveja, vamos colocar assim, né? Porque eu queria ler tanto quanto meu irmão lia. Mas ele a gente tá bem quanto a isso, não precisa se preocupar. Mas ali eu fui desenvolvendo esse hábito. E o primeiro livro que depois de um tempo, né, eu peguei para ler de verdade foi um livro do C.S. Lewis também. C.S. Lewis é um dos autores assim que eu mais gosto de ler, né, que eu tive um dos autores que eu li primeiro. Então o primeiro livro que eu li foi dele, né, que foi Cristianismo Puro e Simples. E é um livro cristão, obviamente. Mas foi um livro assim que abriu minha cabeça para muitas coisas relacionadas à cosmovisão cristã, à cosmovisão de um modo geral. E foi um autor que assim eu me identifiquei logo de cara, que é o mesmo autor de Crônicas de Nárnia. Depois que eu terminei o Cristianismo Puro e Simples, que foi um livro que eu li assim, ó, numa sentada, depois eu fui ler as Crônicas de Nárnia. E aí as Crônicas de Nárnia era um livro que eu não conseguia parar de ler. E eu fui lendo, eu lia o livro assim, ó, às vezes eu começava 9 horas da noite. E foi justamente na época que eu já estava morando de volta aqui em BH, né? Começava a ler 9 horas da noite, 1 hora da manhã eu estava lá lendo o livro. Foi um livro que me pegou muito, assim, as histórias, cada crônica, né? A forma como as coisas foram acontecendo. Inclusive eu tenho tatuagem relacionada às Crônicas de Nárnia, né? Depois eu falo das tatuagens. Mas o hábito de leitura sempre esteve muito presente, né? Minha irmã tá aqui me incentivando a falar das tatuagens, mas isso fica para o próximo vídeo. Eu com meu pigarro. O hábito sempre teve, começou a ser uma coisa mais real, mais presente, né? E assim, não tem, se eu for dar uma dica para vocês de desenvolver hábito de leitura, cara, é uma coisa que eu sempre falei, eu já falei isso no Instagram uma vez, que eu abri uma caixinha de perguntas justamente sobre isso, sobre leitura, o hábito de leitura, enfim. E uma das dicas que eu dei, que eu vi isso em vários lugares, vários canais, outros textos que eu li, que é você começar a ler por algo que você gosta, um tema que você gosta. Então, por exemplo, eu gosto de crônicas, então eu vou ler crônicas. Eu gosto de poesia, então eu vou ler gêneros dentro da poesia. Eu gosto de romance, eu gosto de, sei lá, igual um amigo meu falando, eu gosto de livro erótico. Então, meu filho, 50 tons de cinza tá aí para te servir, com tudo que você quer. Comece por algo que você goste, né, de ler, porque você não vai se cansar daquela leitura, é um tema que você gosta, então você vai acabar emendando naquilo e aí você começa a pegar outras referências, né, outros autores dentro do mesmo tema, outros autores de outros temas, por exemplo, dentro da faculdade, né, como eu faço publicidade,
a gente tem algumas leituras também, né, relacionadas a marketing, a comunicação, a publicidade e a propaganda. Então a gente lê muito sobre criatividade. Eu gosto muito de ler. Então eu compro livros que tenham relação com esse tema, né? Marketing, publicidade, propaganda, questões de neuromarketing, neurociência aplicada ao marketing. Então são temas que me interessam. E outros temas, né, como cosmovisão de um modo geral, cosmovisão cristã, são temas que me interessam e que eu acho que são muito relevantes. Livro coach, é complicado dizer alguma coisa sobre eles, porque realmente eu não sou muito fã, né? Aí vocês já estão, né, sacando aí qual que é as artes sutis de tocar algumas coisas, de ligar algumas coisas. Então, assim, né, qualquer livro que tenha a sutil arte ou a arte sutil, a arte de tal coisa, já me dá uma gastura, já me dá um ranço. Então eu geralmente não leio. Mas nada contra também. Assim, eu acho que tem livros que são nessa linha mais coach, de desenvolvimento, né, motivacionais e tal, que são importantes. Eu mesmo já li um livro que chama Eu Sendo Quem Eu Quero Ser, que é um livro que tem uma pegada meio coach, mas não tem, mas é muito gostoso, assim, eu li ele rápido e foi um livro muito, muito importante, porque falava sobre, depois eu até posso falar sobre esse livro, que é um livro que tinha essa pegada mais, né, de você se conhecer e entender que a expectativa das outras pessoas é delas e não suas. Então, assim, para não ficar muito longo, eu queria falar só sobre o hábito de leitura e incentivar vocês a desenvolver esse hábito de leitura, porque, gente, assim, a leitura ela é importante para várias coisas, para você se comunicar direito, né, para você ter repertório, bagagem de vocabulário mesmo, sabe? Você conseguir entrar numa conversa, você conseguir até usar palavras diferentes do que você está acostumado a usar. Dependendo das leituras que você faz, você consegue entrar em qualquer assunto, né, sabendo minimamente aquilo ali, mas conseguindo se posicionar, dar a sua opinião, colocar ali o que você acredita sobre aquele tema. E a leitura é algo que ninguém te rouba, sabe? O conhecimento que você tem com a leitura, ninguém vai te roubar ele. Por mais que você ache que não vai conseguir usar alguma coisa que você leu, sempre vai ter uma oportunidade de você conseguir colocar em prática uma leitura que você fez. Seja de um livro motivacional, seja de um livro mais filosófico, seja de um livro mais técnico, você sempre vai conseguir colocar ali em prática aquela leitura. Então, assim, eu incentivo demais. Hoje em dia é um hábito que eu gosto muito. Não tenho lido como eu gostaria, né, nos últimos meses, por conta de, né, trabalho e faculdade, mas sempre que eu posso, eu tenho um livro perto, eu levo um livro comigo, seja no Kindle, né, às vezes tem gente que não gosta do papel, ali eu gosto muito do papel, mas também gosto muito do Kindle. Então é bom você ter alternativas que te proporcionem essa estratégia de leitura, né? Inclusive posso trazer um livro que fala sobre estratégia de leitura, que é muito bom também, e já falei sobre ele no Instagram. Vou deixar o link do Instagram aqui para vocês irem lá. É isso, pessoal, assim, rapidamente falando sobre hábito de leitura, porque vocês vão ver algumas coisas de livros aqui neste canal, né, muito em breve. Então aguardem que logo menos eu estarei trazendo para vocês conteúdos diversos sobre leitura, dicas, hábitos, estratégias, enfim, e outras coisas mais, tá bom? Então, forte beijo e fui!